Teleaula Natal. Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa 24ª aula de inglês, a penúltima desse módulo, e nós temos como título da aula Describing Things, de pronome it. E eu vou fazer a minha autodescrição em português agora. Meu nome é Josué, eu sou brasileiro, sou natalense, dou aula em 3 escolas, Monsenhor José Alves Landim, Irmã Arcângela e Professor José Melquíades. Eu tenho cabelos castanhos e olhos castanhos e o meu sinal de Libra é esse J. E como nós estamos numa aula de inglês, eu vou fazer também a minha autodescrição em inglês. Hello everybody, my name is Josué, I am a teacher of English. I have brown eyes and brown hair. I am from Natal, I am Brazilian. And I am wearing a yellow t-shirt and black pants. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que tem como tema descrevendo coisas, o pronome it. Por que o pronome it em destaque? Esses são os pronomes pessoais que vocês estão vendo na tela, que em português seriam eu, tu, ele, nós, vós, eles, sendo que a sequência em inglês é eu, você, ele, ela, o it, que é o pronome ele do singular, sendo neutro para coisas e animais, e nós temos os pronomes pessoais do plural, nós, vocês e eles. Quando nos livros de inglês nós vamos trabalhar os pronomes eu e você, I and you, uma entrevista já resolve isso. Porque como vocês estão vendo agora na tela, nós temos uma pergunta que vai sempre iniciar com você, how are you? E a resposta vai ser com I'm fine, thank you. Outras perguntas também direcionando a você, vai aparecer o you na pergunta e o I na resposta. E os outros pronomes, um texto como esse da família que está aparecendo no texto, nós vamos encontrar todos eles. Hello, my name is Mike, and I will introduce you, my family. Nós já temos aí, olá, meu nome é Mike e eu, quer dizer, o pronome eu já apareceu. Vou apresentar a vocês, já está aparecendo o pronome vocês aí, minha família. Aí, my father is John, he is a teacher. Nós temos aí já o pronome ele, né? Meu pai é João, ele é professor. My mother is Mary, she is a doctor. Minha mãe é Maria, ela é médica. My brothers are Bobby and Peter, they are students. No caso aí já está aparecendo o pronome eles. Meus irmãos são Bobby e Peter, eles são estudantes. E no final do texto, nós moramos em Nova York, we live in New York. Então, quando no livro é trabalhado os pronomes, num texto como você descrever a sua família, todos os pronomes aparecem e nos livros de inglês geralmente não aparece o it. Ele poderia aparecer nesse texto, o pronome it? Poderia, se você falasse de um animal de estimação, né? My dog is Fifi, it is a poodle. Pode aparecer, né? E eu estou mostrando aí agora de verde todos os pronomes no mesmo texto, mas não é comum o it aparecer junto com os outros pronomes. Geralmente os livros de inglês de 6º a 9º ano, inclusive no 9º ano, ele é trabalhado dessa forma, tem um capítulo especial separado para trabalhar apenas com o pronome it. E como o pronome it, que nós não temos no português esse pronome, o neutro para coisas e animais, como ele é trabalhado dentro desses capítulos? Geralmente descrevendo animais ou lugares. E aí, como é que essa descrição, usando o pronome it, ela acontece? Primeiro, apresenta-se ou o animal ou o lugar, geralmente uma cidade, aparece o nome dessa cidade ou desse animal com a apresentação this a. Esse é ou isso é. No caso aí, this is a sloth, isso é uma preguiça. This is Paris, essa é Paris. Logo após você apresentar o local ou o animal, você vai iniciar a próxima frase com o nome que foi apresentado. The sloth is grey. A preguiça é cinza. E Paris is beautiful. Paris é bonito. Em português seria mais ou menos assim. Isso é um cachorro.
você apresentou. Aí agora inicia com o nome cachorro. O cachorro é preto. E aí, a partir da terceira frase, é que nós começamos a usar o it. It is very slow, ela é muito lenta, e assim por diante. It is a lovely city, é uma cidade maravilhosa. Então, apresentamos o local, depois usamos o nome do local na segunda frase, e a partir da terceira, começamos com o pronome it. Vamos analisar agora como acontece essa descrição dos animais, onde os alunos em sala de aula começam a criar textos para descrever tais animais e tais locais. Geralmente 5 informações são necessárias para montar as frases em inglês. Que informações são essas? Nós usamos em frases os adjetivos, que são as palavras que indicam qualidade, geralmente a cor ou a forma, se o animal é grande, pequeno, alto, baixo, comprido, gordo, o que ele come na alimentação dele, onde ele vive, as habilidades que o animal pratica, no caso, um pássaro voa, o peixe nada, e informações únicas daquele animal em específico. São essas informações que nós montamos as frases. Vamos ver um exemplo com bird, com pássaro. Nós vamos iniciar apresentando o animal, this is a bird. A segunda frase a gente inicia exatamente com bird, the bird is small. E a partir da terceira frase, nós começamos a usar o pronome it para produzir um texto. It is very beautiful and it has many colors. Ele é muito bonito e tem muitas cores. Quer dizer, isso aí já dando a primeira informação, que são os adjetivos. It can fly very fast. Ele voa muito rápido. Isso é uma frase de habilidade. It lives in the nests. Ele vive em ninhos, quer dizer, o local onde ele mora. It lay eggs in these nests. Ele coloca ovos nesses ninhos. Isso é uma informação específica desse animal, porque, por exemplo, os mamíferos não colocam ovos, então essa frase não daria certo com mamíferos. E agora, a última frase desse texto é a alimentação desse animal. It eats worms and fruits. Né? Ele come minhocas e frutas. Então, esse texto aí é um texto que um aluno facilmente ele pode criar e desenvolver como um trabalho para entregar ao professor. Nós vimos que os adjetivos, a alimentação, onde vivem as habilidades e as informações únicas difere de uma preguiça para um pássaro. E o texto que a gente acabou de ver foi exatamente sobre o pássaro. Mas existem outras opções, como essas que vocês estão vendo na tela agora, onde nós temos 2 mamíferos, sendo um carnívoro e um herbívoro, um peixe e uma cobra, que vão produzir frases de adjetivos diferentes, alimentação diferente, o local onde eles vivem é diferente, as habilidades e as informações únicas, porque o peixe sabe nadar e os outros 3 não. O leão come carne, a girafa come folha, a cobra ela é comprida, a girafa alta, o peixe pequeno. Então, dá para criar textos variados com os animais eles sendo de espécies diferentes. E com os lugares, o que nós precisamos falar sobre, por exemplo, as cidades, se você estiver descrevendo Veneza, se você estiver descrevendo Nova York ou o próprio Rio de Janeiro, você vai falar sobre as particularidades daquele lugar. E aí, para você montar essas frases, você precisa de um grupo de palavras que eu vou colocar apenas alguns exemplos aí, mas você pesquisa para montar o seu texto as palavras que você precisar. Então aí tem alguns exemplos de adjetivo para montar as frases. Big, grande, small, poison, dangerous, fast, slow e long, que vocês estão aí com a tradução em português. Você também precisa, para montar as frases de alimentação dos tipos de comida que esses animais comem, nós temos aí, com a tradução do lado, meat, leaves, flies, que é no caso se você for descrever sapo, other fish, outros peixes, né, para você descrever um peixe, bugs, milk, se você estiver falando da bebida, por exemplo, de um gato. Nós temos também os lugares onde eles vivem, então nós temos aí forest, river, ground, mountain, cave, tree e assim por diante. E abilities, que são as coisas que eles podem fazer, né? Can swim, se você estiver falando de um peixe, can jump, can fly, de um pássaro, can run, can hunt. Então, esses são alguns exemplos
Mas se você, aluno, vai criar um texto sobre um animal, você pode pesquisar também outras palavras que dê origem à montagem das suas frases. Bom, nós vamos ver agora 4 exemplos. A descrição de um lugar e depois 3 animais que são completamente diferentes uns dos outros para produzir frases diferentes. Eu também não vou colocar 2 exemplos de 2 mamíferos iguais. Então, o primeiro exemplo, descrevendo o lugar, nós vamos ver exatamente Paris. Você que está assistindo essa aula poderia produzir um texto sobre Paris como esse ou sobre outros locais. This is Paris. Paris is a beautiful city. It is called the City of Light or the City of Love. Eiffel Tower is in Paris. The main bell in Notre Dame Cathedral is named Emmanuel. Eu acredito que um aluno de 9º ano consegue entender esse texto de forma fácil. Essa é Paris. Paris é uma cidade bonita. Ela é chamada de Cidade da Luz ou Cidade do Amor. A Torre Eiffel fica em Paris. E o sino principal da Catedral de Notre Dame se chama Emmanuel. Agora vamos ver os exemplos de 3 animais diferentes um dos outros. Vamos começar com a girafa. Você poderia, aluno do 9º ano, criar esse texto. This is a giraffe. The giraffe is very tall. It is orange and brown. It has many spots. It lives in the forest. It eats leaves. It can run very fast. Isso é uma girafa. A girafa é alta. Ela é laranja e marrom. Tem muitas pintinhas no corpo, muitas manchas. Ela vive na floresta, come folhas e corre muito rápido. Segundo animal que não é mamífero. Nós vamos passar agora para peixe, porque vai produzir frases completamente diferentes de um mamífero. This is a fish. The fish is small. It can be blue or green. It can swim. It lives in the rivers and in the ocean. It eats other small fish and animals. It is very fast. Isso é um peixe, o peixe é pequeno, ele pode ser azul ou verde, ou você poderia criar uma frase com outras cores. Ele sabe nadar, mora nos rios, ou vive nos rios ou no mar, né? Come outros peixes e outros animais pequenos e é muito veloz. E o último exemplo da aula de hoje, nós temos um inseto, totalmente diferente de peixe e de mamífero. E aí o texto, this is a spider. The spider is an insect. It is poisonous and very dangerous. It is small, but it causes lots of harm. It is very fast. It eats flies and other insects. It builds net and hunt using this net. Isso é uma aranha. A aranha é um inseto. Ela é venenosa e perigosa. É pequena, mas causa muita dor. Ela é muito rápida. Ela come moscas e outros insetos. E ela constrói uma rede. E nessa rede ela caça. E agora eu vou propor um exercício que vocês podem fazer em casa e entregar para os professores de vocês. Esse exercício eu vou deixar como sugestão para ser uma devolutiva. Então vocês têm aqui esses animais e você pode, como exercício, escolher 3 desses animais, fazer um texto e entregar para o seu professor, certo? E eu gostaria agora de mostrar 4 alunos que eu convidei, 4 alunos especiais, que fizeram um texto sobre essas opções que vocês estão vendo, sendo que eles gravaram vídeo, mas vocês não precisam gravar vídeo para mandar para os seus professores. Você, como exercício para essa semana, só escolhe 3 animais ou um lugar e o exercício vai ser escrito. Vamos ver os exemplos dos 4 alunos que eu pedi para gravar um vídeo. Can I start? My name is Mariana, and the city I choose is Venice. This is Venice. Venice is a wonderful city. It is a city from the northeast of Italy. Instead of streets, it's full of water, canals, and bridges. Its means of transportation is not car. It has boats called gondolas, and they have their parking lot just like cars. Hello, my name is John, and the animal I choose is the alligator. This is an alligator. The alligator is very big and very long. It is green and gray. It can swim very fast. It lives in lakes and rivers.
It is very dangerous. It eats other animals, big or small. It attacks using its tail. Hello, my name is Marjorie, and the animal I chose is the butterfly. The butterfly is small. It is very colorful. It has so many colors. It can fly very fast. It is an insect. It lives on the gardens and on the flowers. It eats the pollen from the flowers. Hello, my name is Peter, and the animal I choose is cat. This is a cat. The cat is very cute. It lives in the houses. It is very lazy and sleeps too much. It jumps very high to the walls. It plays with toys and wool balls. It is very fast. Muito bem, os 4 estudantes estão de parabéns. Eu gostaria de agradecer a professora Neide, a professora Betânia, o professor Rick e o professor Juninho Campelo pela ajuda na performance. E nós estamos concluindo a aula de hoje, você escolhendo 3 desses animais que a gente viu e produzindo 3 textos com todo o material da aula. Bye, bye!